Boicote a carne brasileira, a carne do Mercosul. Foi a ordem que veio do chefão do Carrefour, né? Que é inclusive dono também dos atacadões, que infelizmente, graças a uma política entreguista, e só se imita o que não presta, nós permitimos que essas empresas venham para cá e em troca de um saláriozinho que paga um funcionário, elas consigam levar bilhões daqui. É a história do lobo e da galinha, né? O acordo entre o lobo e a galinha. Enéas explicou muito isso por muito tempo. Mas hoje nós temos entreguistas que dizem o seguinte: mas veja quantos empregos essas redes geram. Sem contar, sem levar em consideração, sem trazer as estatísticas para vocês, que onde abriu, a cidade que abriu, por exemplo, um atacadão, que pertence à França, fechou 20 mercados locais. Não tem como competir com esses caras. Literalmente. No Brasil só se imita o que não presta. Nós falamos tão bem, né, do Donald Trump, elogiamos tanto o Donald Trump, e muitos sonham com um líder como ele aqui no Brasil, mas não imitamos o que é de bom, não admiramos o que esse cara faz. Por exemplo, ele sobretaxou o nosso aço. Para quê? Para que os produtores nacionais lá do país dele pudessem continuar tendo bons lucros no seu produto. Como o do Brasil era mais barato, ele disse: olha, com esse preço aí, as pessoas aqui não vão conseguir concorrer, então sobretaxou. É o que um governo protecionista tem que fazer. As pessoas não entendem isso e levam tudo para o extremismo. Não, mas a livre competição, não existe livre competição entre empregado e patrão. A grande verdade é essa, meu irmão. Preste atenção no que eu estou falando, que é uma repetição do que Dr. Enéas falava há muito tempo. É a história do lobo e da galinha, literalmente. Esses caras vêm pra cá pra levar milhões, eles não vêm trazer. Enéas explicou isso a vida toda. Eu gostaria muito de traduzir pra vocês, e uma hora que eu tiver tempo eu farei isso, que é fazer a dublagem do livro de Adriano Benayon, Globalização versus Desenvolvimento, porque aquele livro ele mostra claramente como as potências se tornaram potências e como outras potências de épocas deixaram de ser. Basicamente você pode resumir aquele livro a exatamente isso: mercados que foram invadidos, que foram dominados por empresas estrangeiras, quebrou as nações e fizeram consequentemente aqueles impérios deixarem de ser império. Então a França sabe disso. E esse papo deles, que a gente escutou até hoje, de é meio ambiente, vamos ter consciência do planeta. Todo mundo tem que ter consciência do planeta. Nós precisamos cuidar do nosso planeta. É um fato, né? Os recursos naturais, eles são de uma safra só. Agora, o que esses caras fazem não é pelo que eles falam que é. Eu posso provar isso aqui facilmente. Por exemplo, o sistema de preservação ambiental aqui no Brasil, ele é mais rigoroso do que muitos países europeus. Só para você ter noção. Nós somos um país de terceiro mundo que as regras para quem trabalha com agro é mais rígida do que muitos países da Europa. No bioma amazônico, os proprietários rurais são obrigados a preservar pelo menos 80% de suas terras, ok? O cara tem que fazer isso. Enquanto os agricultores franceses, né, lá do Lacron, operam com muito menos do que isso aí. Às vezes não chega nem a metade. Então essa história que eles falavam, eles mesmos foram desmascarados agora. Ah, é pelo meio ambiente, isso e aquilo, né? É pelo meio ambiente. Agora provou-se que não é, porque se ele vai boicotar a carne do Brasil e a carne do Mercosul inteiro para ajudar os seus próprios agricultores, porque segundo ele não dá para competir, não é? E o meio ambiente, como é que fica nessa história? Se a nossa carne é produzida com menos sacrifício ao planeta, ele agora vai colocar uma carne lá que sacrifica mais. Mas a ideia toda não era essa. Eu vou trazer o governador Mauro Mendes, né, que ele falou, né, que inclusive nós temos que dar uma resposta à altura. Eu gostei aqui do papo, não sei quem é esse cara, não sei nem de que partido ele é. Mas nisso aqui que ele falou, ele tá muito certo, teve coragem de falar. Então eu quero ver junto aqui com vocês e em seguida a gente volta, que eu quero desmascarar, né, para quem ainda não pegou, eu quero desmascarar de vez essa narrativa que esses caras contam a todos os brasileiros e ao mundo. Primeiro veja o que o governador vai falar, em seguida a gente volta. Eu acabei de ver aqui na imprensa nacional que o diretor mundial do Carrefour, que no Brasil também ele é dono do Atacadão, desse grande rede de mercado que existe aí em diversas cidades brasileiras, que eles tomaram uma decisão de não comprar carne brasileira e nem de outros países aqui da América do Sul. E ele fez esse comunicado em resposta aos produtores do agronegócio francês que mais uma vez estão fazendo protesto por conta de um acordo que pode ser assinado aí do Mercosul com a União Europeia. Como esses produtores franceses não conseguem competir com o agronegócio brasileiro, eles ficam criando esses artifícios e o Carrefour e o Atacadão embarcaram nessa onda. E aí, meus amigos, fica mais uma vez claro que essa história do senhor Macron e de muitos ambientalistas que se dizem defensores do meio ambiente, isso é muita conversa fiada.
porque no fundo mesmo eles querem usar muitas vezes o meio ambiente para criar barreiras contra o agronegócio do nosso país, do Brasil e de alguns outros países aqui da América do Sul. Quero dizer ao senhor Carrefour, ao diretor-geral desta empresa, que ele tem sim o direito, tá certo, de comprar de quem ele quer para mandar produto lá para a França, mas que nós brasileiros também temos o mesmo direito. Nós também podemos comprar de quem nós quisermos. E eu acho que não é justo alguém nos tratar dessa forma e a gente não dar a eles aquilo que é muito conhecido, inclusive internacionalmente, que é a chamada lei da reciprocidade. Do jeito que você me trata, eu posso também te tratar. Então, se o Brasil não serve para vender carne para eles, então eles não servem para vender produtos franceses e até por que não dizer, essa empresa não deveria ser bem vista aqui no nosso país. A partir de agora, quero dizer a esse diretor-geral do Carrefour, do Atacadão, que eu, como cidadão, não vou mais comprar nas lojas deles. Eu acho que quem é do agronegócio brasileiro, tendo esse tipo de tratamento dessa empresa, poderia pensar em fazer a mesma coisa. E acho que todos nós brasileiros, para honrar o nosso país, devíamos pensar em dar a este Carrefour de Atacadão o mesmo tratamento que eles estão dando ao nosso país. Pense nisso. Se o Brasil tivesse um povo realmente consciente e patriota, isso daria para ser feito. Agora, ao mesmo tempo, também, nós não podemos deixar de passar pano que são esses políticos mesmo que permitem que essas empresas venham, empresas de fora, e quebrem o nosso comércio local. Destruam, inclusive ganhando muitas regalias e podendo vender a mercadoria muito mais barata do que o próprio produtor local. Porque essas grandes empresas, meus irmãos, esses grandes grupos financeiros, eles têm bancadas inteiras de deputados, criando lei para favorecer eles. Então os caras ganham uma regalia. Eu senti isso na pele. Você, para trabalhar com transporte de pessoas, meu irmão, era extremamente rígido. Para você conseguir ser taxista, você tinha que ter um carro seminovo, você tinha que ter a praça e comprar as placas ainda, Se você tivesse um carro um pouquinho mais usado, você já tinha que passar ali por um controle rígido, porque segundo eles tinha que ser assim, porque você ia trabalhar com pessoas. De repente vem a Uber e libera qualquer um. Aí o cara vai entrar, mas Davi, então você é contra a Uber? Não, caramba. Mas por que se exigia tanto de um brasileiro trabalhador e de uma empresa estrangeira liberar assim? É essa a grande questão. Fazendo dessa forma, simplesmente não tem como competir. Então muitos donos de supermercados se ferram todo para ter ali a sua empresa, para conseguir comprar terreno, alugar um imóvel que seja, ter o seu negócio ali, e de repente vem uma empresa dessa e recebe até de graça às vezes. É cobrado menos imposto porque eles trabalham com uma carga maior de produto, e assim vai. Aí os caras dizem, não, mas isso aí é bom, porque atrai investimento para o país. O que eles investem, eles levam em triplo, e é literalmente o nosso dinheiro indo embora. Por que não imita o Trump? De novo eu falo, por que não imita o Trump? O Trump sobretaxa essas coisas. Vai vender Guaraná brasileiro lá pra você ver a diferença da latinha. Enquanto o refrigerante local de lá custa centavos de dólar, eu já vi Guaraná Antártica ser vendido a $5. É porque é importado, tem que ser sobretaxado. É simples assim. É assim que você mantém o seu país forte. Agora aqui se faz o contrário, se pratica o contrário. E é por isso que a gente tá desse jeito. Pra colaborar com o que o governador disse, eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo, eu não vou falar nada, eu quero que você preste atenção, só vou contar a historinha, certo? Vou contar a historinha pra você, uma historinha bonitinha até. As ONGs que operam aqui na Amazônia, na Amazônia brasileira, estavam de repente mandando muitos motores e câmbios para serem retificados e consertados fora do nosso país. E aí o exército brasileiro achou estranho aquilo ali, porque uma coisa é você mandar, um motor, um câmbio, uma vez perdida, mas aquilo ali eles notaram que tinha um padrão. Sempre eles estavam enviando motor e câmbio para ser consertado fora do Brasil. E aí o exército começou a achar estranho, porque aqui tem retíficas, aqui tem profissionais que podem consertar esses motores. E o custo de você mandar, e depois aquilo ali voltar, é grande, E aí eles resolveram abrir esses motores e câmbios para ver o que é que tinha dentro. Eles ficaram desconfiados, olha, isso aí é uma coisa rotineira, não é de vez em quando, direto essa galera das ONGs, os protetores da nossa Amazônia, tudo estrangeiro, mandando isso pra fora. E aí eles resolveram abrir, eu quero que você confira aqui comigo, tá certo? Vamos ver juntos.
E aí, meus irmãos, pegou ou não pegou? Nosso ouro, né, sendo contrabandeado, ou seja, sem pagar imposto, nada, nossa riqueza sendo levada embora, né? No lugar onde estava esse ouro fica o quê? Buracos. Buracos, inclusive também na nossa conta, né? Então é assim, meu irmão, que é feito. Para fechar com chave de ouro, para que não fique sombra de dúvida, eu vou deixar o Dr. Enéas, saudoso Dr. Enéas, falando, né, a preocupação dessa galera com o que sempre foi. Veja aí, a gente já volta. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa. Vamos defender o que é nosso. Vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas, para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de dissuasão estratégica, ou seja, capacitemos-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas. E esse é o cara, né, que a população disse não, preferia um Lula, preferia um FHC, preferia um Collor. É, meus irmãos, esses erros, eles são cobrados e não de forma momentânea, né? Apenas em 1 ou 2, 3 anos. É décadas para o país se recuperar e talvez nem se recupere de uma perda de uma mente como a de Dr. Enéas. Até porque hoje o sistema, espertamente, sabiamente, não permite mais que homens como eles cheguem a esse nível. Não permitem mais, não dão um espaço. Fora que, normalmente, já é muito raro que um cara com essa inteligência, né, e bem sucedido como era o Dr. Enéas, se passe para entrar em uma política tão suja como é a brasileira. Agora, meus irmãos, resumindo o nosso vídeo aqui, uma empresa, né, que já tem aqui, inclusive, vários escândalos. Lembram daquele cachorro, né, que quebraram e era uma ordem que vinha da matriz dessa empresa, que é o Carrefour. Nós fizemos vídeo na época, né, foi uma polêmica muito grande. E é uma prática comum. A pergunta é, por que uma empresa dessa tem que estar no nosso país? Por que não podem ser empresas brasileiras que façam esse serviço? Porque elas têm que vir de fora. Porque eles têm que levar os nossos lucros pagando baixíssimos impostos o tempo todo. Eu lembro quando o próprio Bolsonaro fez aquela coisa do combustível. Olha, o Bolsonaro não está mais cobrando os impostos federais em cima do combustível e as pessoas aplaudiram aquilo ali. Sem entender que aquela medida que o Bolsonaro fez, ao invés de resolver o problema, ela simplesmente permitiu com que os acionistas, né, da Petrobras pudessem levar, e acionistas internacionais, alguns deles nem sequer dá para identificar. Então essa galera levou o nosso tesouro, levou o nosso dinheiro sem pagar um só centavo de imposto. Foi isso que aquela medida na prática fez. Agora, você tenta explicar isso para um cara, esse cara aí deve ser de esquerda. Aí o cara de esquerda, esse cara aí é um fascista. E Enéas era acusado disso, fascista, né? A população preferia um Lula, preferia um Collor, preferia um FHC, porque Enéas era fascista. A mídia disse isso. E até hoje você vê que continua essa narrativa. E o povo acredita, continua acreditando. Então não é à toa, né? E você vê como as coisas estranhamente acabam convergindo, né? Se ajudando pro mal, nesse caso. A gente tá chegando no final do ano. Por mais pobre que a pessoa seja, por mais apertada que ela esteja, ela vai querer no final do ano agora comprar uma carninha boa, uma carninha de qualidade. E aí eles inventam essas tretas todas pra quê? Pra subir os preços. Olha, teve esse problema aí, o mercado teve prejuízo, né? Se tiver muita gente comprando, você também se ferra, porque aí é oferta e demanda. Muita gente querendo, né? A demanda aumenta, então a oferta diminui e você tem que pagar mais caro. Mas aí começa a sobrar, não, a carne apodreceu, né? Agora vai ter um problema aí, vocês também tem que pagar mais. De todo jeito a gente se ferra. Você já percebeu isso? Por exemplo, se chove bastante, né, no Brasil, você continua pagando a sua conta como sempre, não vem desconto. Mas se fizer sol, fizer muito sol, tiver seca, a conta sobe. Ora, por que quando tem abundância também então não baixa? Se quando ela sobe você é obrigado a pagar a conta cada vez mais cara, a conta de energia, então quando tivesse chuva era para também, né, já que há uma facilidade para produzir essa energia, que é feita a maioria dela pela força das águas, então que diminuísse o valor, mas não diminui, você continua pagando a mesma merda, ou não é?
Então, meus irmãos, é isso que você vê, né? O QI do brasileiro. É por isso que a gente se ferra, né? Enquanto isso, os políticos estão aí. 26, o mundo, né? Vai mudar. E a tromba só entrando. É isso aí, meus irmãos. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Agradeço a cada um de vocês. Peço que vocês compartilhem. O boicote aqui ao canal tá sendo gigantesco, né? E eu peço, conto com vocês pra gente furar essas bolhas, tá certo, meus irmãos? Então é isso. Deixa a tua opinião aí. Fiquem com Deus. Um abraço e nós segue junto. Fui!